Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Pessoal, a aula de hoje, dando continuidade ao estudo dos meios de prova, os meios de obtenção de prova no processo penal, eu queria dizer que a aula de hoje é muito importante, eu sei que eu sempre digo isso em todas as aulas, especialmente em se tratando de prova penal, mas hoje a gente vai trabalhar um pouco com a questão do reconhecimento de pessoas e coisas, tá? E esse meio de prova, ele não só tem chamado a atenção de pesquisadores e também de decisões tomadas, tem chamado a atenção por ser objeto de decisões tomadas pelos tribunais superiores, aqui especificamente o Superior Tribunal de Justiça, o que eu vou tratar dessa decisão, né, no final dessa aula, mas também porque tem chamado a atenção da mídia e da mídia tradicional, como por exemplo a Rede Globo. Umas 3 semanas atrás foi foi objeto de uma matéria do Fantástico, o tema do reconhecimento de pessoas. Então, esse meio de prova que a gente vai começar a trabalhar agora, ele não só é importantíssimo, como sempre foi, né, para o processo penal, mas especificamente de uns tempos para cá, os olhares têm se voltado a esse meio de prova, e que bom que isso tenha acontecido, porque é absolutamente preocupante a forma com que esse meio de prova, reconhecimento de pessoas, é realizado sem maiores cuidados, sem maiores cautelas, com as formalidades previstas no Código de Processo Penal. Então, um reconhecimento de pessoas mal feito, que pode levar, feito de forma ilegal, né, contrária às formalidades do Código, pode levar, como tem levado no Brasil e no mundo, a condenações injustas de inocentes. Então, é esse meio de prova que a gente vai trabalhar agora, reconhecimento de pessoas. Eu queria apenas rememorar, né, que esse tema de prova penal, e a gente está aqui trabalhando em cada aula com um meio de prova específico para a gente conseguir aprofundar cada meio de prova da forma como merece ser aprofundada, né? Mas a grande importância de se estudar de forma cautelosa e aprofundada cada meio de prova é exatamente porque quando a gente pensa em processo penal, né? Processo penal é exatamente verificar se a hipótese fática sustentada pela acusação lá no início, né, na sua denúncia, consegue ser reconstruída historicamente, né? Então, o processo penal, dá para dizer que o objeto do processo penal, sobre o qual recai o processo penal, é essa reconstrução histórica de um fato passado. Só que quando a gente afirma isso, que o processo penal é essa reconstrução histórica de fatos passados, chama a atenção, né, a ideia de que, consequentemente, todo processo penal gira em torno de uma dúvida, certo? Então, a gente já trabalhou várias vezes com a questão da desconstrução da ideia de verdade real, exatamente porque a verdade real não existe no campo ontológico, né, de como as coisas são, porque a verdade real daquele fato, potencialmente criminoso ou supostamente criminoso, morreu lá naquele dia, naquela hora em que ele aconteceu. Então é importante a gente nunca perder de vista que o processo penal ele gira em torno de uma dúvida, né? Então, quando o juízo se debruça sobre os fatos para valorar as provas, deveria ser objeto de muita preocupação e cautela por parte da doutrina e da jurisprudência processual penal, uma análise cuidadosa, cautelosa, racional, epistemologicamente comprometida com as regras do processo penal, né, com os fundamentos do processo penal, pautado em uma presunção de inocência, porque é absolutamente perigoso quando a gente pensa, né, na realização de meios de prova no processo penal, que, repito, gira em torno de uma dúvida, e esses meios de prova são realizados de forma descuidada, e depois valorados pelo juiz, levando-se em consideração, muitas vezes, convicções, né, preconceitos e não a regra da presunção de inocência, que é uma regra de tratamento no processo penal. Então, dá para dizer, gente, que esse meio de prova, reconhecimento de pessoas, paira sobre ele
uma falta de cautela, né, muito por conta de se aceitar ainda hoje, né, esse mito de uma convicção pessoal do magistrado, ou o mito de uma convicção daquela pessoa que reconhece outra, né, sem que se leve em consideração que o reconhecimento de pessoas deve ser feito sob os estritos moldes formais estabelecidos pelo Código. Então, esse é um meio de prova que me preocupa muito. Então, por isso que eu estou fazendo aqui toda essa abertura para vocês poderem entender a importância de se estudar esse tema. Reconhecimento de pessoas. Bom, o que é isso, né? O reconhecimento, gente, o Código trata como reconhecimento de pessoas e coisas. Reconhecimento, então, de pessoas ou coisas é um ato, é um meio de prova, e por esse meio de prova, alguém é chamado a analisar, verificar, observar se alguma coisa ou pessoa, tá, corresponde àquilo que a sua memória se lembra do momento dos fatos. Então, é um modo de confrontar o que a pessoa se recorda de determinado contexto e analisar se aquela pessoa, aquela coisa se enquadra, segundo a sua memória, naquele contexto, tá? Então, comparando, então, a pessoa a quem é chamada para fazer o reconhecimento é chamada para comparar essas duas experiências. Bom, a gente deve, então, a partir desse conceito de reconhecimento de pessoas, saber que o fundamento legal dele está no artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoas ele pode acontecer tanto na fase pré-processual de investigação, que é muito comum acontecer na delegacia, como também pode acontecer na fase processual. Apenas não se esqueçam, né? Não percam de vista a regra do artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz não pode condenar, não pode sentenciar apenas com base em elementos colhidos na investigação. Então, ele pode acontecer o reconhecimento tanto na fase de investigação quanto na fase processual. E dá para dizer assim que o ponto mais nevrálgico, né, mais perigoso, é o nível de inobservância por parte daqueles, seja o delegado na fase de investigação, seja juízes na fase processual, né, a inobservância da forma prescrita pelos artigos 226 e seguintes do CPP. Eu sempre relembro vocês, né, que processo penal é forma, é o respeito à forma, e forma é garantia. Então, qualquer violação à garantia prescrita na forma com que o reconhecimento deve acontecer, segundo o Código de Processo Penal, pode nos levar a concluir que esse reconhecimento é mal feito, que esse reconhecimento é ilegal e que não pode ser levado em consideração. Então, o reconhecimento é uma forma de prova, é um meio de prova que está estritamente definida nesses artigos, que eu não vou fazer aqui a leitura, porque eu quero passar para vocês, né, esse tema de uma forma que vocês possam compreender, e aí depois, se for o caso, na nossa live de quinta-feira, a gente lê esses artigos, tá? Então, assim, pessoal, esse ato formal do reconhecimento, segundo o artigo 226, ele diz mais ou menos assim, que a pessoa que é chamada para identificar alguém, e aqui eu estou me debruçando mais mesmo sobre reconhecimento de pessoa do que reconhecimento de coisa, a pessoa é chamada para reconhecer alguém, e ela deve ser colocada de frente a essa pessoa, e esta pessoa deve estar entre outras, né, na presença de outras, ao lado de outras, que com ela guarde semelhança. Lhes parece correto que a vítima, uma testemunha, seja chamada a fazer um reconhecimento de apenas uma pessoa? Não lhes parece que, segundo tudo que a gente já conversou sobre psicologia cognitiva e sobre um sugestionamento, né, que poderia acontecer nesse caso, em que seria colocada apenas uma pessoa, muitas vezes algemada, ou então pensem em outra possibilidade, essa única pessoa é colocada ao lado de outra, que é o estagiário da delegacia ou da vara, que é chamado lá pelo delegado ou pelo juiz para fazer o reconhecimento. Então, o estagiário todo no perfume, né, terno, gravata. Esse tipo de reconhecimento, gente, que acontece todos os dias,
na prática forense do sistema de justiça criminal, compromete em absoluto a eficácia desse meio de prova. Compromete em absoluto a legalidade desse meio de prova, né? Quebra a igualdade de tratamento, igualdade de oportunidade, constitui uma nulidade flagrante desse ato. E como todo ato nulo, né, deve ser reconhecida a sua nulidade e deve ser refeito. A grande questão é o seguinte, né? Se isso acabou entrando nos autos, já contaminou o juiz, certo? Como que a gente se desfaz dessa contaminação? Então é muito complicado pensar o reconhecimento mal feito, sem as devidas cautelas. Inclusive, uma das cautelas é respeitar o direito do réu de não participar do reconhecimento. Afinal, ele tem o direito ao silêncio, o direito de não produzir prova contra si, que é um direito constitucional dele. Então, voltando, reconhecimento de pessoas é esse ato, né, pelo qual uma pessoa é chamada para identificar ou confirmar a identidade de outra. Como que é feito, segundo o Código de Processo Penal, esse reconhecimento? O Código é omisso em relação a quantas pessoas devem ser colocadas junto ao suspeito, tá? Mas se recomenda que seja um número não inferior a 5. Ou seja, o imputado mais 4 pessoas, para dar maior credibilidade ao ato, para tentar reduzir a margem de erro. O código ainda fala que devem guardar essas pessoas semelhanças físicas. E essa é uma questão muito importante. Criar um cenário nesse ato cujo nível de indução seja o menor possível. Por esse motivo, então, é que o juiz tem que atentar para a formação de uma roda de reconhecimento com pessoas com características físicas similares. Estatura, porte físico, corte de cabelo, pele. A questão da vestimenta também pode ser levada em consideração, para que não existam esses contrastes absurdos, né, entre os participantes. Esses são cuidados que não são inúteis, são formalidades prescritas pelo Código e que constituem condição de credibilidade dessa prova e que vão refletir na correta decisão jurisdicional e, obviamente, por fim, na confiabilidade do sistema judiciário de um país. Deveria ser preocupação de todos viverem, residirem, estarem em um país cujo sistema judiciário criminal que condena pessoas fosse o mais confiável possível, né? Ainda dentro dessa linha de pensamento, né, de que o reconhecimento de pessoas mal feito pode acabar contaminando o processo e levando a uma decisão injusta, condenando o inocente, vocês devem se lembrar que no processo penal, ainda que possa se admitir provas inominadas, o que significa, se for uma prova legal, desde que, ainda que não esteja prescrita, né, o seu meio de obtenção de prova no código, ela pode ser admitida, especialmente pela defesa, para provar a inocência do cliente, né, do réu. Bom, só que dentro dessa ideia de se admitir provas inominadas no processo penal, desde que não sejam ilegais, tem que se tomar um cuidado de que a admissão de provas inominadas não significa burlar o sistema legal do código. Ou seja, é absolutamente inadmissível, dentro do campo do reconhecimento de pessoas, o reconhecimento por fotografia, que é utilizado em muitos casos, especialmente quando o réu se recusa a participar do reconhecimento pessoal, ou seja, especialmente quando o réu utiliza o seu direito constitucional de não produzir prova contra si, que é o nemo tenetur sede tege. Veja, o reconhecimento fotográfico ele pode ser utilizado, mas apenas em um único caso, como ato preparatório do reconhecimento pessoal. Nunca como substitutivo do reconhecimento pessoal ou como uma prova inominada. Tá? O reconhecimento fotográfico é muito fácil de ser burlado, é muito fácil de ser manipulado. Isso compromete a legalidade e a credibilidade desse meio de prova que é o reconhecimento de pessoas. Mas preciso dizer para vocês que essa matéria, esse tema não é pacífico. Há decisões admitindo reconhecimento por fotografia,
desde que seja observado o disposto no artigo 226. Essas formalidades que eu acabei de comentar com vocês. A grande questão é a seguinte: como pode ser possível um reconhecimento por fotografia observar o disposto no artigo 226? Me parece que entra aqui no campo da impossibilidade, né? Mas vocês precisam saber que existem decisões de tribunais reconhecendo a possibilidade do reconhecimento por fotografia. Eu disse para vocês aqui no começo dessa videoaula que esse tema do reconhecimento de pessoas vem chamando a atenção, né, por estar sendo tratado pelos tribunais superiores. Também foi realizada uma matéria do Fantástico, umas 3 semanas atrás, sobre isso, expondo as ilegalidades e fragilidades do reconhecimento de pessoas. E eu não poderia aqui deixar de citar uma importante decisão que foi tomada em dezembro do ano passado, de 2020, pela 6ª turma do STJ, especificamente pelo ministro Rogério Schetti. O ministro Rogério Schetti Cruz, ele tem dado e tomado decisões importantíssimas em matéria criminal. Vocês precisam ficar de olho nas decisões dos tribunais superiores e nessas decisões que eu vou aqui trazendo para vocês. Então, em dezembro do ano passado, o ministro Rogério Schetti, lá na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar em habeas corpus para suspender a condenação de um jovem que tinha sido acusado de roubo e que teve como base apenas o reconhecimento pessoal, feito em desacordo com o artigo 226 do CPP. Então, o ministro, na ocasião, dezembro do ano passado, afirmou nessa decisão que merece a leitura de vocês e por isso eu vou disponibilizar. Ele afirma que a sentença condenatória se apoiou integralmente no reconhecimento realizado durante o inquérito e um reconhecimento lá no inquérito realizado em desacordo com as formas previstas no 226 do CPP. Então, não houve na ocasião indicação pelo ofendido das características da pessoa a ser reconhecida. A autoridade policial não cuidou de reunir pessoas para se agruparem ao lado do suspeito. Isso foi reconhecido, então, no HC 598886 do Superior Tribunal de Justiça, e os ministros afastaram o entendimento de que o procedimento de reconhecimento pessoal estabelecido em lei seria mera recomendação do legislador. Não é mera recomendação aquilo que está ali. Deve observar a forma estrita 226 e seguintes do CPP. Essas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Tá? Bom, teriam muito mais coisas para a gente debater, mas eu vou deixar também um pouquinho para a gente conversar na nossa live de quinta-feira. Encontro vocês lá. Tchau, tchau.